Fala meus camaradas e minhas camaradas, sejam bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians, o seu canal do Timão. Antes de eu falar todas as notícias, venho pedir para você se inscrever e ativar as notificações e deixar seu like. A primeira notícia do dia é sobre a grande perda que o Corinthians sofreu financeiramente. A empresa Estrela Galícia encerrou um ano antes seu contrato de patrocínio. Com isso, o clube deixa de faturar 6,2 milhões de reais. O vínculo iria até setembro de 2021 e foi encerrado há 2 meses. A marca deixará de estampar seu logo nos uniformes de treino e placas de publicidade do CT Joaquim Grava e Parque São Jorge até o início de dezembro. A decisão foi tomada pela marca, que enfrenta dificuldades financeiras neste período de pandemia e, por isso, não viu condições de seguir com o contrato. O acordo abrangia tanto o time profissional masculino quanto o feminino. O contrato previa o recebimento de 1 milhão de euros anuais para o Timão, justamente 6,2 milhões de reais na cotação atual. Estrela e Corinthians eram parceiros de longa data. Em 2016, o clube já havia firmado um contrato de 3 anos com a empresa. Em 2017, o vínculo foi estendido até setembro de 2021. No ano passado, o acordo foi ampliado, passando a contemplar também o time feminino. Antes de eu falar sobre mais um capítulo da novela Romero e Corinthians, que pode acabar com um grande final feliz, e eu queria saber sua opinião, se você concorda ou discorda com o que o Benja acabou de falar do Corinthians. Vou colocar o vídeo na tela. O clima para as eleições do Corinthians estão esquentando demais, o clima está tenso. E como as pessoas estão preocupadas do que pode acontecer na eleição, na última o Andrés saiu correndo lá, se escondeu no banheiro, foi uma pancadaria geral. E Pascoal, estão com medo que essa eleição parta para o mesmo caminho, porque nos bastidores aí, trocas de ofensas, xingamentos, o negócio tá tenso, hein, Pascoal? Ô Benja, quem pensa que política de clube é para fraco está enganado. Com política de clube é para valente. E tem que ser muito, muito corajoso de encarar uma situação dessa. Muito corajoso. Porque é o seguinte, essa comissão eleitoral do Corinthians, ela se reúne, ela já tinha se reunido algumas outras vezes, mas agora é para tentar baixar um pouquinho a pressão, né? Para demonstrar quais serão os caminhos. O Corinthians terá a eleição com urna eletrônica, né? Como se fosse uma eleição normal, urna eletrônica. E aí tem controvérsia, o Paulo Garcia na última eleição disse que ele ganhou, mas a urna eletrônica não computou, e aí virou aquela discussão, foi parar na justiça, você está lembrado disso. Então, para evitar um novo passo desse, a Comissão Eleitoral do Corinthians está reunindo os representantes de cada chapa, para que as 3 chapas que estão inscritas, para que eles entendam o processo da eleição, para que eles entendam como é que será feito o trabalho no dia da eleição, dia 28, e como isso será feito, inclusive, em termos de apuração, para se evitar os problemas que aconteceram na última eleição. Evitar que muita gente que não tem o que fazer nada dentro do ginásio do Corinthians esteja lá nesse momento, no momento de pandemia. Então, também tem esse fato. Então tudo precisa ser esclarecido e eu acho correto que isso aconteça, que o presidente da comissão se reúna com esses candidatos ou com as pessoas que estão fazendo parte da chapa para se evitar o chamado mal maior. Porque você sabe que tem gente que perde a cabeça, tem gente que perde a noção, e aí perde a eleição, perde a cabeça, perde a noção, vira bagunça, vira quizumba, e isso não pode acontecer. Já aconteceu na última eleição, já teve discussão, já teve briga, já teve que esconder o Andrés dentro do banheiro, porque virou um negócio de louco. Então, para não ter esse acontecimento de novo, o presidente da comissão está reunindo as chapas para tentar dar uma baixada na pressão, uma baixada na bola, né, Benja? Ô Pipo, pelo jeito então a chapa vai... A chapa, né? Entendeu, Pipo? Chapa, né? Chapa de eleição, né? Mas pelo jeito a chapa, né? Eleição vai esquentar lá no Corinthians. Os caras estão marcando uma reunião para acalmar ânimos. A próxima notícia que eu vou falar é sobre a novela Romero e Corinthians, que pode acabar com um final feliz. Atualmente, em seu clube, Romero está sem espaço, por conta de problemas internos, e o clube argentino
vê com bons olhos emprestar o jogador. A diretoria do Corinthians começa a acompanhar de perto o caso do jogador. Se Romero vier para o Timão, ele pode chegar por um empréstimo. Como eu sempre falo, eu trabalho com notícias verdadeiras e com responsabilidade. Por isso eu falo, até o momento, não tem nada fechado entre Corinthians e Romero. Mas eu falo uma coisa, mais longe, Romero já teve do Corinthians até Andrés Sanches ver com bons olhos a volta do craque paraguaio. E você? Aceitaria o Romero de volta ao Corinthians? Comentem aqui embaixo se você é contra ou a favor da volta do craque paraguaio ao Corinthians. O Corinthians fechou os 9 primeiros meses de 2020 com as contas no vermelho. Em balanço financeiro divulgado nesta quarta-feira, o clube apresentou um déficit de 6,2 milhões de reais até setembro deste ano. No último trimestre, julho, agosto e setembro, o Timão registrou resultado negativo de 10,6 milhões de reais. Afetado pelo grande problema mundial, que não podemos falar o nome no vídeo, o Corinthians também viu sua dívida seguir em alta. Até junho deste ano, ela era de 902 milhões de reais. Em setembro, ficou em 920,3 milhões de reais, crescimento de 38,3% em relação ao fim de 2019, quando era de 665 milhões de reais. O Timão adota critérios diferentes do GI e considera a dívida como sendo de 824 milhões de reais. As duas contas não englobam o financiamento da Arena. A Caixa Econômica Federal cobra 536 milhões de reais na Justiça. No primeiro semestre, turbinado pela venda de jogadores, o Corinthians conseguiu fechar as contas no azul em 4,39 milhões de reais. Mesmo assim, a dívida já vinha em alta. Em nota técnica, o departamento financeiro do Timão apontou que o resultado negativo de 10,6 milhões de reais somente no terceiro trimestre foi causado basicamente pela reversão de valores de patrocínios afetados pela rescisão de um contrato e pela renegociação de valores de outros contratos vigentes. A dívida do Corinthians é de 567 milhões de reais. Isso engloba empréstimos, obrigações com fornecedores, direitos de imagem atrasados, encargos sociais, impostos, entre outros. Já no longo prazo, o endividamento está mais equacionado, sendo 305 milhões de reais referentes a tributos parcelados. Em 2020, a maior fonte de receitas do Timão tem sido a venda de jogadores. Até setembro, a arrecadação com transferências foi de 186,4 milhões de reais. Inclui também valores recebidos via mecanismo de solidariedade. A dívida do Corinthians com os direitos de imagem dos jogadores caiu. Era de 116 milhões de reais no primeiro semestre e de 2020 desceu para 105 milhões de reais. O mesmo aconteceu com empréstimos e financiamentos, baixando de 88 milhões de reais para 80 reais.